Olá, boa tarde, obrigada pela companhia neste dia 22 de abril, quarta-feira. E hoje o programa, como sempre, recheado de coisas boas e a presença, é claro, do Dr. Nelson Ferreira. Você pode, a partir de agora, tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, número 9223-8781. E para dar início ao nosso programa de hoje, nós vamos então começar pelo quadro Casa e Estilo. Bom dia, bem-vindos ao Viver Bem. Eu sou Kélia Moreira e toda semana nós vamos estar juntos aqui para falar de um assunto delicioso, casa e estilo. A proposta desse quadro é trazer para vocês todas aquelas informações que você tanto deseja saber. Nós vamos falar de decoração, arquitetura, paisagismo, bem-estar, reciclagem e todos aqueles assuntos que estão na moda, o que se está usando, o que fazer, por onde começar. Vamos também trazer os melhores nomes da arquitetura e da decoração para tirar a sua dúvida. Vamos estar aqui junto com a Fabiana Rocha, para fazer da sua casa um lugar onde você vai viver muito bem. Bom, hoje eu vou começar pedindo para que você participe do nosso quadro. Bem aqui embaixo vai aparecer o e-mail e eu queria que vocês enviassem as dúvidas, as sugestões para o nosso quadro. O intuito do quadro Casa e Estilo é fazer com que você, telespectador, participe, traga a sua ideia. Esse quadro é nosso. Então, por favor, mande sua dúvida, mande sua sugestão. O que é que você quer saber? Tapete? Cortina? Iluminação? Arquitetura? As cores, as tendências? Vamos lá, traz pra gente. Vai ser uma honra poder participar do projeto Viver Bem da sua casa e da sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu particularmente adoro, iluminação. Vai ser bem rapidinho mesmo, só para deixar aquele gostinho de quero mais para o nosso próximo quadro na semana que vem. Hoje nós vamos falar o quanto a iluminação é importante para o seu projeto, seja ele uma pequena reforma ou uma obra grandiosa. Nós vamos falar dos efeitos, o que usar e o que não usar. Hoje, a iluminação é responsável por aquele tchan que você quer dar a mais na sua casa. Aqui, eu trouxe para vocês algumas opções em madeira. Nós vivemos num clima maravilhoso, super tropical. Aqui as casas de campo, elas estão por toda parte. E para que melhor do que a integração com a natureza? A madeira nos permite isso. Além de trazer uma luminosidade muito boa, a eficiência luminosa dessas peças é excelente. Nós ainda temos muito charme e elegância. São diversos tipos na madeira natural. E ainda uma super novidade para vocês, a laca. Os pendentes laqueados hoje dão um charme muito elegante, muito mesmo. As tonalidades são as mais diversas, os formatos também. Nós podemos utilizá-los em vários ambientes, desde que cobertos. O mesmo se aplica às arandelas. Todas elas, nos mais diversos formatos e estilos, nós também podemos utilizar compondo o ambiente ou fazendo realmente só a função da iluminação. Uma outra sugestão para você que deseja deixar a sua casa mais bela é que pense bem na hora de escolher o tipo de lâmpada. Lembre-se do meio ambiente, porque viver bem é cuidar do meio ambiente. Evitem sempre as lâmpadas halógenas ou as incandescentes. Hoje, a fluorescente é a lâmpada que te oferece uma luminosidade excelente, com um bom custo de compra e um excelente custo-retorno na hora do consumo. Nós ainda vamos falar de muitas outras lâmpadas, muitas outras peças e trazer muitas novidades para vocês. Então,
Vem viver bem com a gente. O Casa e Estilo está aqui para fazer da sua casa a casa mais linda do mundo. Eu vou estar esperando vocês aqui. Não se esqueçam, tá aqui o nosso contato. Mande as dúvidas, mandem as sugestões. Vai ser um prazer imenso, como é estar com vocês aqui agora, responder e poder fazer parte do seu Viver Bem. Nos falamos na próxima semana. Um excelente dia e até lá! É isso mesmo, coisa boa, né? Decorar a casa e cuidar com todo carinho faz parte de uma vida boa, claro, para você se sentir melhor onde você vive. Obrigada, Kélia, mais uma vez um beijo para você. E agora nós vamos acompanhar o Minuto da Estética com o Dr. Tiago Guide. Olá a todos, essa é uma dica muito comum e muito procurada no consultório dermatológico. Quebra da unha, ou unhas fracas, ou unhas que crescem pouco. Então, para isso, tem tratamentos sim. Para isso é necessário uma consulta dermatológica, onde o profissional vai avaliar se essa causa é por uma hipovitaminose genética ou por traumas causados por manicures, às vezes um pouco exageradas. O que é necessário fazer numa remoção de cutícula, por exemplo? Não se deve remover completamente a cutícula, pois isso interfere na saúde da unha e assim ela passa a crescer menos. Unhas que estão lascando ou que estão formando linhas no seu trajeto ou que estão formando pontinhos brancos são sinais de que ao mesmo tempo essa unha não cresce de forma apropriada, dando à mulher uma oportunidade de fazer cortes e modelos diferentes da unha. Então, para isso é necessário o uso de um polivitamínico, ou seja, que contenha biotina, queratina e coenzima 10. Nas farmácias de manipulação você encontra um produto chamado Peel Food. Essa é a dica de hoje. Um beijo para as meninas lá da Rejuvene, que é a antiga Dr. Laser, nosso parceiro aqui do programa Viver Bem. Um beijão para a Pamela, para todas as meninas lá que estão assistindo. E agora eu vou começar o meu bate-papo com o Dr. Nelson Ferreira, que está aqui conosco. E eu vou fazer algumas perguntas para ele, algumas que já enviaram, que já fizeram, num tema em que a gente abordou em um programa, assim, alguns programas atrás. Porém, ainda ficaram muitas dúvidas acerca do câncer de bexiga. E nós vamos retomar porque as pessoas realmente merecem aí esclarecer todos os esclarecimentos sobre todos os questionamentos e dúvidas que as pessoas tenham. E uma delas foi, Dr. Nelson, sangue na urina pode ser um sinal de câncer na bexiga? Bom dia para todos, bom dia, Fabiana. Bom, realmente o câncer de bexiga é uma doença importante, né? Uma doença grave. E sangue na urina é um dos principais sintomas, de sinais, na verdade, de uma doença da bexiga, que pode ser uma doença simples, como uma própria cistite, uma infecção urinária, ela vem acompanhada de sangue. Então, nem todo o sangue na bexiga é um câncer. Agora, o primeiro sinal, o sinal talvez mais acusador de um problema de um câncer na bexiga seria o sangue na urina. Então, o sangue na urina é um sinal importante, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Pode ser uma infecção simples e pura, como pode ser um câncer de bexiga. Então, é sim um sinal de um câncer na bexiga e temos que tentar saber o que está acontecendo. Ok, obrigada, Dr. Nelson. Realmente, então, pode ser sim um sinal, mas pode ser também outras coisas, como o Dr. Nelson disse, né? Tem mais uma perguntinha aqui, Dr. Nelson. Urinar muito, olha eu errando aqui, né? É isso aí, gente, tem que errar mesmo, né? Não tem jeito. No dia a dia, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Urinar muito, muito mesmo, com bastante frequência. É sinal deste tipo de câncer, do câncer de bexiga? Fabiana, qualquer doença de bexiga, qualquer uma delas, inclusive a chamada famosa bexiga hiperativa, que é uma bexiga que trabalha demais, que é muito comum em mulheres jovens, inclusive, cujo diagnóstico é muito simples, não tem nenhuma gravidade, você trata com um remedinho, a gente urina muito. Então, qualquer coisa que esteja cometendo a bexiga, desde um processo infeccioso simples, uma cistite, uma infecção urinária, até um tumor na bexiga, com certeza o paciente vai relatar
que tem uma frequência urinária aumentada, ele tem vontade de urinar mais vezes, ele tem necessidade de ir para o banheiro, às vezes com urgência, ou seja, urgência é aquela vontade imperiosa, que não dá tempo da pessoa chegar ao banheiro no momento certo. Às vezes está no meio da rua, vem aquela necessidade imperiosa de ir ao banheiro, ele tem que procurar um banheiro no botequim, no supermercado, onde ele puder entrar para urinar. Então, qualquer doença de bexiga realmente é acompanhado com essa sensação de urinar demais e de urinar com necessidade extrema. Então, o câncer de bexiga também cursa com isso. Só que, geralmente, além dessa vontade de urinar com muita frequência, ele geralmente urina com uma urina mais fechada, mais turva, sanguinolenta, cor de Coca-Cola, cor escura de mate, porque geralmente é uma urina misturada com sangue. Tá ok? Ok, doutor Nelson, obrigada pelos esclarecimentos. Você está em casa, ainda tem alguma dúvida? Pode mandar pelo WhatsApp, número 92238781, esse que está aí no seu monitor. Aproveite e anote também o nosso site, www.viverbemtocantins.com.br. Tudo que você viu aqui e mais as matérias inéditas ou que você está vendo hoje, você acompanha no nosso site. Tire as suas dúvidas, mande as suas críticas, suas sugestões de pauta, seus elogios e para quem quiser anunciar também, esse é o nosso contato. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial, voltamos já. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frogs. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog. No, a free. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 773 3475. Fisc, Fisc. Inglês e espanhol é Fisc. FISC, aqui seu filho fala bem. Viaje para Miami com a TAM Viagens e descubra tudo o que o seu destino pode oferecer. Compras, festas incríveis, praias para relaxar, passeios para toda a família. Aproveite tudo isso e muito mais em até 10 vezes sem juros no boleto ou no cartão. E ainda acumule pontos múltiplos para trocar na sua próxima viagem. E tem mais! Não perca as ofertas e pacotes nacionais para as lindas praias do Nordeste. TAM Viagens, Rua 13 de Maio, número 958 Centro, Araguaína. Fone 3411-6070. A luta contra o câncer é de toda uma nação. Os cânceres são a segunda maior causa de morte em nosso país. Mas o diagnóstico precoce é o caminho mais curto para a cura da doença. E a informação é a principal arma contra a sua proliferação. Entre nessa batalha e lute pela sua vida e de outras pessoas. Marque sua consulta na Provida. Gente cuidando de gente. 3414-4500, 9235-9001. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta, obrigada pelo carinho, pela audiência de todos vocês em casa, obrigada pelas mensagens. E olha só, a nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas o que elas acham dos novos relacionamentos, os tais relacionamentos virtuais. Vamos ver? Calma aí, Ronan. Espera aí, tô só conversando aqui com a amiga minha que, na verdade, eu nem conheço pessoalmente, mas é muito gente boa, vou conversar. Não, depois a gente conversa, deixa pra gravar mais tarde. Pronto, terminei. Diz uma coisa, você já prestou atenção que as pessoas hoje em dia ficam mais conversando pelo celular do que pessoalmente? Você já se deparou com isso? Me diz uma coisa, você acha que essas conversas pelo celular, esse relacionamento virtual atrapalha o relacionamento pessoal, cara a cara, pessoa com pessoa? Com certeza, né? O pessoal hoje vive no mundo virtual e esquece do mundo da realidade. Tem situações que eu chego a sair com amigos que ficam o tempo todo, né? Só um falando com um programa de relacionamento com o outro e esquece do relacionamento cara a cara. Então prejudica, é chato, né? Nossa, é horrível, é horrível. Atrapalha um pouco, né? O que você acha que atrapalha?
Atrapalha, muita gente tá conversando, a pessoa tá no celular e tal. Tá nem prestando atenção na conversa. Não. Atrapalha um pouco. Até dirigir tudo atrapalha, né? Tu acha que o fato das pessoas conversarem muito pelo celular, no WhatsApp, no Facebook, acaba atrapalhando o relacionamento real com as pessoas? Sim, acaba muito. Às vezes acontece comigo. Eu acho, sabe, eu fico até sem palavras. Então tu acha que atrapalha, é chato, né? Chato, atrapalha. Atrapalha sim. Acaba sim. Já aconteceu contigo? Você tá com um amigo e ele tá lá em outro mundo conversando pelo celular? Já aconteceu bastante. A pessoa tem que ter diálogo, né? Tem que ter aproximação do outro, né? Aí tá isso aí de WhatsApp agora e torpedo acaba acabando, né? Totalmente. Relacionamento, né? Próximo da pessoa um do outro. Eu acho. Então, às vezes a pessoa fala, esquece, queima uma panela, deixa de fazer alguma coisa de valor para estar no celular. Eu acho errado, principalmente esse tal de WhatsApp. Tu acha que o fato das pessoas ficarem muito tempo conversando no WhatsApp, no Facebook, acaba atrapalhando o relacionamento corpo a corpo, o relacionamento real? Eu acho que sim. Eu, inclusive, gosto muito e meus pais sempre reclamam que eu fico muito tempo e acaba atrapalhando sim. Eles cobram a atenção de você? O tempo inteiro. Acaba atrapalhando sim. Atrapalha sim. Atrapalha e muito. Em trânsito, em toda coisa atrapalha. Porque aí você tem uma pessoa, por exemplo, um neto, chega na casa do avô, ele passa o dia conversando no celular, não conversa mais com o avô, não tem mais contato com o avô. Atrapalha muito. Então está atrapalhando a convivência, o relacionamento cara a cara, né? Tá, sim. O senhor não acha isso bom, né? Não acho bom. É errado. A senhora acha que o fato das pessoas ficarem o tempo todo conversando na internet acaba atrapalhando o relacionamento, o convívio com as pessoas? Ah, com certeza. Com certeza. Acaba até os casamentos, né? As pessoas têm que ver que essa internet, ela não veio só para priorizar ninguém, não. Ela veio para realmente destruir. Não vou dizer todas as coisas, né? Mas principalmente casamento, né? Você vê esse casamento de tanto tempo, as pessoas se aprofundaram na internet. Eu não sou contra, né? Mas se aprofundaram tanto que tem que ter moderação. É as crianças, não deixar as crianças ficar muito... Eu tenho 2 netos, tenho um de 12 anos e um de 10, né? Eu sempre falo com a mãe deles, que eu não convivo com eles, que eles moram fora. Mas eu sempre estou conversando com ela. Cuidado com esses meninos navegando na internet. Cuidado, todo cuidado é pouco. Sim. Por quê? Porque ninguém conversa mais pessoalmente, é só no WhatsApp, e aí isso vai gerando uma comodidade em si próprio, entendeu? Aí vai aquela coisa, não tem mais aquela coisa de sentar, conversar olho no olho, entendeu? E fica só aquela coisa celular pra cá. Eu acho que até entre famílias mesmo prejudica. Mãe, com filhos, esposa, o marido. Antes mesmo do WhatsApp, eu acho que até só mesmo SMS já atrapalhava, né? Só passa o tempo inteiro mandando mensagem. Até o lado do sofá, um fica no canto, no outro, mas só no SMS, agora o WhatsApp. Eu acho que isso atrapalha, sim. Um pouco, né? Porque distancia mais as pessoas, mais fala só de longe, aí o calor da pessoa, né? Então só isso eu acho, mas mesmo assim, mas eu acho que em outra parte melhorou, porque pelo menos a gente sabe notícia, né? Mesmo de longe. Você acha que o fato das pessoas ficarem conversando muito no celular acaba atrapalhando o relacionamento corpo a corpo, o relacionamento real? Sim, eu acho que sim, porque as pessoas ficam no celular, nem às vezes está conversando nem olha na cara da gente, né? Então eu acho que sim. Então isso é chato, né? É muito chato. Tá aí, cada vez mais comum no nosso dia a dia as pessoas conhecerem outras pessoas pela internet, namorar pela internet ou pelo WhatsApp, viu? O WhatsApp agora tá super, hiper em alta, né? Agora já faz até ligação. Antigamente você mandava foto, fazia um áudio, agora já até ligação você faz pelo WhatsApp. Então, tá aí, é um mundo virtual que também tá chegando e atingindo as suas flechas aí dos cupidos virtuais.com.br, como dizem, né? Bom, e eu vou de novo fazer alguma perguntinha aqui para o Dr. Nelson. Afinal de contas, as perguntas é o que não faltam. E nós vamos querer saber todos os detalhes sobre o câncer de bexiga. A falta de água, Dr. Nelson, pode desencadear em um câncer de bexiga? Fabiana, a falta de água diretamente não. Mas um dos fatores que leva ao câncer de bexiga são processos irritativos crônicos,
O que é um processo irritativo crônico? Por exemplo, as pessoas que têm uma pedra na bexiga, às vezes homens que urinam com dificuldade devido a um problema prostático, eles formam pedras dentro da bexiga. Aquela pedra encostando na mucosa da bexiga leva a um processo inflamatório crônico. Então, a pedra pode provocar o início de um aparecimento de um câncer de bexiga. Beber pouca água, por exemplo, leva a tendência às infecções urinárias. Então, pessoas também que, porventura, bebam pouca água e com isso desenvolvam quadros persistentes de infecção urinária, também é um processo irritativo crônico. Então, também poderia, indiretamente, levar a um processo inflamatório da parede da bexiga e, com isso, desenvolver uma doença maligna. A água não está diretamente relacionada ao câncer, mas ela está relacionada a outras doenças que, por si só, podem ser um degrau para chegar em doenças mais graves como o câncer, tá ok? Ok, doutor Nelson, que explicação maravilhosa. Então, o pessoal em casa já ficou ligado, né? A água é tudo de bom e não vamos deixar as coisas, né, degringolares aí com a saúde, né? Se você faltar água, com certeza outros problemas vão acarretar e você vai ter aí uma série de complicações. Bom, segurar a urina, doutor Nelson. Aquelas pessoas que estão super apressadas, não sobra tempo nem para ir para o banheiro e fica segurando a urina muito e muito tempo. Isso é prejudicial? Isso pode ter alguma correlação com algum tipo de câncer, principalmente com câncer de bexiga? Fabiana, da mesma forma que beber pouca água poderia levar a processos irritativos, infecções urinárias crônicas e com isso ser um degrau para um câncer, segurar a bexiga, diretamente o fato de segurar a urina, não. Mas isso também é um fator que leva à produção de outras doenças, a infecção urinária também. Então, da mesma forma que a primeira pergunta, ela também é um fator desencadeante para processos inflamatórios da parede da bexiga. Segurar a urina não é legal. Ou seja, é lógico que você está no meio da rua, você está naquele momento que você não pode responder a tua necessidade de urinar, então você pode segurar a tua urina. Agora, a gente sabe de pessoas que vão ao banheiro de manhã e só vão no banheiro de novo em casa à noite. Quer dizer, isso está errado. Então você deve dar uma atenção quando você sentir necessidade de ir ao banheiro, você deve responder essa necessidade dentro da tua vida, dentro da tua possibilidade social no momento. Não é um fator desencadeador de câncer, de jeito nenhum, mas é um fator desencadeador de outras doenças, como a própria infecção urinária, a litíase urinária, e por essas outras doenças você pode alcançar doenças mais graves, tá ok? Ok, doutor Nelson, obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já. Viaje para Miami com a TAM Viagens e descubra tudo o que o seu destino pode oferecer. Compras, festas incríveis, praias para relaxar, passeios para toda a família. Aproveite tudo isso e muito mais em até 10 vezes sem juros no boleto ou no cartão. E ainda acumule pontos múltiplos para trocar na sua próxima viagem. E tem mais! Não perca as ofertas e pacotes nacionais para as lindas praias do Nordeste. TAM Viagens, Rua 13 de Maio, número 958 Centro, Araguaína. Fone 3411-6070. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. A luta contra o câncer é de toda uma nação. Os cânceres são a segunda maior causa de morte em nosso país. Mas o diagnóstico precoce é o caminho mais curto para a cura da doença. E a informação é a principal arma contra a sua proliferação. Entre nessa batalha e lute pela sua vida e de outras pessoas. Marque sua consulta na Provida. Gente cuidando de gente. 3414-4500, 9235-9001. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para FISC. A frog. No, a frog. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. Fisc, Fisc. Inglês e espanhol é Fisc. FISC. Aqui seu filho fala bem.
A Faloni Turismo, há 18 anos, vem crescendo e evoluindo, investindo sempre em conforto e segurança que você já conhece. A mais nova aquisição foi um ônibus Leito Turismo de 2 andares, 0 quilômetro. Portanto, na hora de viajar, permita-se o que há de melhor. Qualidade, conforto e segurança você encontra aqui. A família Faloni agora a sua visita. Viagem com Faloni Turismo. Olá pessoal, bom dia. No programa passado nós fizemos um projeto de um lavabo e agora aqui estamos para executar o projeto, colocar ao vivo para vocês verem o make-off e o passo a passo da obra. Como a gente tinha escolhido, nós separamos alguns materiais, certo? Olha, separamos os porcelanatos e as pastilhas, certo? Nós vamos usar os materiais necessários para a construção desse nosso lavabo. Espero que fique legal, espero que vocês gostem. Vai ser rápido, sucinto e eu quero que ao final do nosso programa vocês tenham noção de um lavabo ousado, assim como foi o nosso projeto no programa passado. A gente está aqui com o meu parceiro Índio, certo? Nós estamos cortando porcelanato. Ele manda ver, é um processo diferente, entendeu? Assim, usar um porcelanato dentro do lavabo. Mas é interessante, porque apesar de ser um ambiente pequeno, nós estamos usando um porcelanato 90 por 90, mas que vai dar um diferencial. Junto com ele, nós vamos assentar as pastilhas, certo? Vejam as imagens aí, só para vocês relembrarem como é que vai ficar o nosso projeto no final. Só para vocês olharem como é que vai ficar no final, e daqui a pouco nós vamos acompanhar o passo a passo. Bom, nós já sentamos todo o piso, já sentamos os porcelanatos da parede, sentamos a pastilha, como vocês veem, uma pastilha vitrificada. Olha só como ficou bonito, o contraste de verde com bege. E nesse ponto aqui nós vamos depois sentar um papel de parede, que é a nossa próxima etapa. Agora, nesse momento, nós vamos sentar o nosso lavatório, colocar ele no local, certo? Eu fiz esse lavatório, eu encomendei fazer esse lavatório, é um lavatório diferenciado. Ele é todo feito em porcelanato. Observa que é o mesmo material do piso, é como se fosse piso. Para suportar toda essa estrutura de piso aqui, nós tivemos que fazer um suporte, que é um suporte para suportar o peso da estrutura de piso que vai sobre ele. Vamos colocar o suporte no local? Tá? Vou ajudar meu companheiro Índio aqui, ó, seu ajudante do Índio. Agora nós vamos colocar o lavatório no local certo dele. Pega lá. Com jeito, para não quebrar. Olha só que legal, tá? Totalmente diferente do convencional. Nossa próxima etapa agora vai ser dar um acabamento de pintura, tirar os excessos dessas paredes, entendeu? E desse local nós vamos colocar um papel de parede. E depois nós vamos colocar a torneira, colocar um grande diferencial que nós temos no projeto, que é o ralo, a água que vai descer até o ralo por uma plataforma de vidro. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima etapa. A gente está aqui com o seu Jales, meu pintor favorito, né? Certo, seu Jales? O seu Jales está lixando aqui, ele está tirando todas as imperfeições da parede. Nessa parede nós vamos colocar um papel de parede nela, mas mesmo assim é importante tomar cuidado em amassar, entendeu? E tirar as imperfeições como o seu Jales está fazendo. Aqui meu companheiro Rei Jales já aplicou já lixou, já preparou, já isolou, preparou o chão. Ele está aplicando a primeira demão de tinta fosca. Nós vamos aplicar uma tinta barata, desde que seja fosca, entendeu? Porque é essa tinta que vai suportar o papel de parede.
A gente está aqui com o nosso amigo Erlan, que trabalha com papel de parede, e a gente está fixando papel de parede. É importante lembrar que a parede tem que estar lisa, né, Erlan? Isso. Ela não pode estar com imperfeição, né? Isso, porque se a perfeição estiver na parede, a imperfeição vai aparecer do outro lado do papel. Então o correto é que a parede esteja emassada e lisa para que dê bom acabamento ao papel. E tem que estar aplicado pelo menos uma tinta fosca. Isso, isso. Se for passar uma tinta, ótimo. Se não, só emassada, mas bem emassada, lixada, para fazer um bom acabamento no papel. Então manda ver, meu amigo. Ok. Agora nós vamos, depois de pintado, emassado, colocou o papel de parede, colocou as luminárias, nós vamos colocar a base do lavatório. Lembrando que essa base vai ser toda de vidro, a água vai cair aqui, nesse ponto, certo? E vai descer. Nós estamos usando esse negócio de vidro aqui, essa base de vidro, simplesmente porque é um lavatório. Numa pia ou em um banheiro convencional onde você tem realmente que escovar os dentes, não funcionaria. Mas como é um lavabo, eu acho que é de bom gosto, é diferenciado. Olá, finalmente terminamos o nosso lavabo, deu um pouquinho de trabalho, mas com certeza também vai dar um pouco de satisfação. E eu queria apresentar para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Certo, aqui está a nossa bancada já montada, tá? Com todos os adornos. Embaixo ficou um jardim de inverno, certo? Do lado, onde cai a água, ficou uma imensa base de vidro. E embaixo um jardim, que seria um aquário, que causa uma falsa ilusão de que você vai receber a água por ele, né? Eu vou ligar ali para vocês verem como é que vai funcionar. Essa é a ideia, certo? Na verdade, a água ela escorre pelo vidro, certo? E quando ela escorrer pelo vidro, ela cai embaixo do aquário. Legal, diferente, tá? E essa é a nossa inovação que nós queremos trazer para vocês. Tudo bem? É um banheiro ecológico. Nós colocamos também dentro do banheiro uma televisão, certo? Que funciona com sensor. Para aqueles que queiram relaxar, certo? E como é um escritório, pela TV, nós podemos também apresentar o que o comércio vende, o que vende no comércio, ok? É um prazer tê-los aqui, um abraço, e eu sei que vocês vão ficar com mais imagens do nosso lavabo e vão poder curtir realmente o que a gente quis fazer. Observe com detalhes as luminárias, papéis de parede e a bancada de vidro. Um abraço e até o próximo programa. Fiquem com o nosso lavabo. Estamos de volta, obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês que estão mandando mensagem. Um abraço enorme para a galera do centro, do bairro São João, do setor noroeste, do Tec Norte, do bairro Dourado. Obrigada pelo carinho de todos vocês e a gente está sempre aqui acompanhando as mensagens e tentando retribuir na medida do possível todo o carinho. E agora nós vamos acompanhar essa matéria super bacana para você ficar aí com todos os detalhes sobre sinusite. Tempo seco, muita poeira e vento muito forte. E junto com o vento, vem as doenças dessa época. E uma dessas doenças é a sinusite. Quem tem essa doença, nesse tempo, sofre muito. Mas me diz uma coisa, você sabe o que é a sinusite? Sinusite é a inflamação das mucosas dos seios da face. Ocorre na região do crânio, formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. Os seios da face dão ressonância à voz, aquece o ar inspirando e diminui o peso do crânio, o que facilita sua sustentação.
são revestidos por uma mucosa semelhante à do nariz, rica em glândulas produtoras de muco e coberta por cílios dotados de movimentos vibráteis que conduzem um material estranho retido no muco para a parte posterior do nariz com a finalidade de eliminá-lo. Já pensou conviver com a sinusite desde criança? O Cleidivan tem sinusite há mais de 25 anos. Me conta, o que mais te incomoda, já que você tem sinusite desde criança? O que mais me incomoda é a coceira no nariz e a gente fica parecendo que está gripado o tempo todo. Então, assim, tem dias que você tá bom, mas a maioria da semana você fica com o mesmo sintoma de quem está gripado. Acontece caso de você inchar o rosto, alguma coisa assim? Eu tenho uma irritação mais na face, né? Eu irrito os olhos e fico com os olhos inchados, vermelhados e meu nariz fica coçando muito. As sinusites podem ser divididas em duas, agudas e crônicas. Veja só os sintomas da sinusite aguda. Costuma ocorrer dor de cabeça na área do seio da face mais comprometida. A dor pode ser forte, empontada, pulsátil ou sensação de pressão ou peso na cabeça. Na grande maioria dos casos, surge obstrução nasal, com presença de secreção amarelada ou esverdeada. Sanguinolenta que dificulta a respiração. Febre, cansaço, coriza, tosse, dores musculares e perda de apetite costumam estar presentes. Os sintomas da sinusite crônica são parecidos com o da sinusite aguda. Veja só, os sintomas são os mesmos, porém variam muito de intensidade. A dor nos seios da face e a febre podem estar ausentes. A tosse costuma ser o sintoma preponderante. É geralmente noturna e aumenta de intensidade quando a pessoa se deita, porque a secreção escorre pela parte posterior das fossas nasais e irrita as vias aéreas, disparando o mecanismo de tosse. No caso das sinusite crônicas, acessos de tosse são particularmente frequentes pela manhã e, no decorrer do dia, vão desaparecendo. Recomendações. O mais importante é diluir a secreção para que seja eliminada mais facilmente. Na vigência de gripes, resfriados e processos alérgicos que facilitem o aparecimento de sinusite, beba bastante líquido, pelo menos 2 litros de água por dia e goteje de 2 a 3 gotas de salina. A solução salina pode ser preparada em casa. Para cada litro de água fervida, 9 gramas de açúcar e outra de sal. Espere esfriar antes de pingá-la no nariz. Inalação com solução salina, soro fisiológico e vapor de água quente ajuda a eliminar as secreções. O uso do ar-condicionado resseca as mucosas e dificulta a drenagem da secreção. Se os sintomas persistirem, procure um médico. E lembre-se, o tratamento inadequado da sinusite pode fazer com que essa doença se torne crônica. Bom, esses detalhes e outros sempre a gente passando aqui através do programa Viver Bem para que as pessoas possam cuidar mais de si, olhar e observar como anda a sua saúde e principalmente ir ao médico quando for necessário para evitar grandes complicações. Voltando aqui para o tema do câncer de bexiga com o Dr. Nelson, vou perguntar a ele, é claro que todo tipo de câncer é assustador e a gente precisa tomar cuidado, obviamente, mas o câncer de bexiga, Dr. Nelson, tem cura? Olha, Fabiana, como todo câncer, tem a fase de cura e a fase de não cura mais, dependendo do grau que a doença se encontra. Então, o câncer de bexiga tem cura sim, desde que diagnosticado na fase inicial, quando surgem os primeiros sintomas, aquela primeira necessidade de urinar com um pouquinho de sangue, e você vai ao teu urologista, ele faz uma ultrassonografia ou faz uma cistoscopia, que é uma endoscopia urinária para olhar por dentro da bexiga, e diagnostica um pólipozinho inicial na tua bexiga. O câncer parece muito aquele vegetal chamado couve-flor, que ele começa a crescer como uma arvorezinha dentro da própria bexiga. E às vezes o tratamento é só arrancar ali aquela base do
do crescimento dele, ele está curado, você está curado. Então, numa fase inicial, sim. Agora, se você não trata e deixa aí a doença evoluir, aquele câncer inicial ele vai tomando conta da tua bexiga e vai se arraizando, ele vai se projetando para a parede da bexiga. Ele, em vez de ficar na superficialidade da mucosa da bexiga, ele vai penetrando a musculatura da sua bexiga e alcançando até o lado por fora da bexiga, ou seja, pegando toda a espessura da parede da bexiga. Já são chamados cânceres invasivos e daí já com chances de doenças metastáticas para outros órgãos. Então, nessa fase a cura já se torna um pouquinho mais complicada, mas ainda tem chance, só que depende de cirurgias maiores, de tirar a bexiga quase toda, mas câncer sim, tem cura, diagnosticado principalmente em fases iniciais, certo? Ok, certo, doutor Nelson. Bom, dentro desse tema, câncer de bexiga, parece que existe mais de um tipo de câncer de bexiga. Você podia explicar um pouquinho para nós quais são os tipos de câncer de bexiga que existe e falar um pouquinho de cada um deles? Bom, Fabiana, existe alguns tipos de câncer. O mais comum câncer, o que a gente costuma mencionar e falar e ser observado, é o carcinoma de células transicionais. Células transicionais é o câncer que são as células que envolvem todo aquele sistema urinário, desde a pelve renal, ureter, até a bexiga e proximidade da uretra. Então, por ser a célula principal que reveste internamente o sistema urinário, desde o pelve renal até aqui embaixo na bexiga, então esse carcinoma, chamado carcinoma de células transicionais, é o mais comum e é o que tem uma boa resposta ao tratamento, desde que você pegue ele em fase inicial. É aquele que dá o sangramento, começa como uma árvorezinha, que você vai lá e cauteriza aquilo e geralmente até cura na fase inicial dele. Tá? Outros cânceres existem. Existe o sarcoma de bexiga, que já são cânceres de linhagens diferentes, de outros tipos de células e que não propriamente de células da bexiga, mas que se desenvolvem também ali, que já são cânceres mais mal resolvidos, de futuro incerto, de prognóstico ruim. Tá? O sarcoma, o leiomiosarcoma da bexiga, que é um câncer que dá na parede da bexiga, na camada muscular, porque a bexiga é dividida em 3 camadas: a mucosa da bexiga, onde tem as células transicionais, a musculatura da bexiga e a parte serosa da bexiga, que é o revestimento externo da bexiga. Esse leiomiosarcoma é um câncer que dá na musculatura da bexiga. Então é um câncer de cuidado mais difícil, porque você tem que tirar praticamente toda a bexiga, porque o músculo que envolve a bexiga está tomado pelo câncer. Os principais são esses. Existem outros cânceres que são de outros órgãos que às vezes se implantam na bexiga. São cânceres metastáticos para a bexiga, que são mais raros também. O principal câncer, 90% dos cânceres das bexigas são cânceres das células transicionais, são aqueles cânceres do revestimento da mucosa da célula da bexiga, que é o mais comum, é o que se tem melhor resposta ao tratamento, inclusive, graças a Deus. Ok, doutor Nelson, obrigada pelas explicações. Nós vamos agora para o intervalo comercial, mas é rapidinho, a gente volta já. Beauty Paris, perfumaria e cosméticos. Um novo espaço dedicado à sua beleza em Araguaína. Loja exclusiva com uma linha de produtos com extratos naturais e o que há de mais moderno e inovador. O salão de beleza, com profissionais treinados para lhe oferecer o melhor. Beauty Paris, cosméticos e espaço da beleza. Agende seu horário. 3412-6924, Rua Sadoc Correia, Centro, Araguaína, Tocantins. A Valone Turismo, há 18 anos, vem crescendo e evoluindo, investindo sempre em conforto e segurança que você já conhece. A mais nova aquisição foi um ônibus Leito Turismo de 2 andares, 0 quilômetro. Portanto, na hora de viajar, permita-se o que há de melhor. Qualidade, conforto e segurança você encontra aqui. A família Falone agora a sua visita. Viagem com Valone Turismo. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677.
Estamos de volta, obrigada pelo carinho, pela companhia. Para começar esse bloco, nós vamos então com esses alimentos aí que sempre nos auxiliam e, é claro, aceleram o metabolismo, nos ajudam muito. Pode soltar. Você já viu aquele tipo de adolescente que come e come um pouco mais e não engorda? Depois de comer um pacote inteiro de bolacha, continua magro do mesmo jeito. Isso acontece porque na adolescência o metabolismo funciona bem rápido. Agora, quando chega os 30 anos, aí a coisa pega. O metabolismo se torna bem lento. Mas você sabe o que é metabolismo? Metabolismo nada mais é do que a forma como o nosso corpo processa as calorias que ingerimos. E hoje você vai aprender sobre alguns alimentos que ajudam, dá aquela forcinha para acelerar o seu metabolismo e, claro, né, ajudar na perda de peso. Pimenta vermelha. Bastam 3 gramas ao dia como tempero de pratos quentes e saladas para aumentar o metabolismo em até 15%. Mas tem que ser vermelha mesmo. Pimenta do reino não tem esse efeito, certo? Chá verde. Também favorece a utilização da gordura corporal e atua como fonte de energia, com função de estímulo metabólico. É preciso beber 4 xícaras do chá ao dia, só não vale adoçar com açúcar. Tome puro ou use algumas gotinhas de adoçante. Canela. Tem alto teor de cálcio, essencial para aumentar o metabolismo basal. Salpique um pouco em pratos quentes, molho e até saladas. Também vale colocar na sobremesa. Gengibre. Pode aumentar o gasto calórico em mais de 10%. Para consumir, use como tempero de carnes, aves e peixes. Vale colocar nas sopas de legume e também no chá. Ômega 3. Encontrada em peixes como salmão, sardinha e atum, essa substância aumenta o metabolismo basal e faz com que o organismo não retenha tanto líquido. Opte por colocar uma porção de alguns desses citados no prato principal da sua refeição. Também vale fazer um lanche natural de atum ou usá-lo como mais um ingrediente da salada à noite. Fibras naturais. Por serem indigeríveis, elas mantêm a saciedade por mais tempo, agindo no metabolismo basal. No intestino, melhoram a microflora intestinal. Além disso, são fundamentais para uma ótima absorção de nutrientes, que também ativarão o metabolismo. Essa fibra natural, ela pode ser encontrada no bagaço da laranja. E é importante saber que, além de ingerir esses alimentos, você tem que ter alguns hábitos saudáveis, como não passar muito tempo sem comer, né? Comer de 3 em 3 horas, tomar muita água e, claro, fazer também exercícios físicos. Dormir bem e evitar o estresse, pois o estresse retarda o metabolismo. Tá aí, que coisa boa, né? Gengibre e canela são os meus preferidos aí desses alimentos. Depois eu vou perguntar para o Dr. Nelson quais são os preferidos dele, né? Porque realmente acelerar o metabolismo não são todos que ajudam. Então a gente tem que procurar inserir esses alimentos no nosso dia a dia para poder fazer uma forcinha. Claro que a gente tem que fazer atividade física também, não deixar só por conta do pobre coitado do gengibre e da canela, que eles não dão conta. Bom, gente cuidando de gente só podia ser o Provida. Pode rodar. A luta contra o câncer é de toda uma nação. Os cânceres são a 2ª maior causa de morte em nosso país. Mas o diagnóstico precoce é o caminho mais curto para a cura da doença. E a informação é a principal arma contra a sua proliferação. Entre nessa batalha e lute pela sua vida e de outras pessoas. Marque sua consulta na Provida. Gente cuidando de gente. 3414-4500, 9235-9001. Tá aí, queria mandar um beijão para Eli, para
toda a galera lá do Provida. Lembrar você em casa, quer presentear alguém, passe no Bazar do Provida, tá sim de coisas de lembrancinhas para você dar para alguém. E é claro, você vai estar ajudando todo este projeto maravilhoso que é em prol aí do combate ao câncer, né? E também tem o cafezinho lá, o cappuccino, que você pode levar alguém para poder provar essa delícia lá no Provida e também contribuir com os portadores de câncer. Bom, vou continuar aqui por falar em câncer, o nosso bate-papo sobre câncer de bexiga com o Dr. Nelson. E é claro, né? Nós vamos fazer a seguinte pergunta: qual tipo de câncer dentro da urologia é mais perigoso? Mas dentre esses que você já falou da bexiga, qual é aquele que realmente requer um trabalho muito grande da medicina, porque ele realmente é um câncer de sinal vermelho mesmo, perigosérrimo, Dr. Nelson? Fabiana, na área da urologia nós temos câncer desde o rim até a uretra, envolvendo os cânceres dos órgãos genitais masculinos, testículo, pênis. Eu diria que o câncer de próstata é um câncer muito comum, porém tem muito tratamento e, graças a Deus, o câncer de próstata tem sido dominado pela terapêutica, desde cirúrgica, como radioterapia, como hormonioterapia. O câncer que ainda tem, que necessita muito de cirurgia e tem pouca medicação para ele são os cânceres renais. O câncer renal é um câncer que não responde bem a algumas medicações, responde bem à imunoterapia. Enfim, ele funciona muito bem com o tratamento cirúrgico, ou seja, um tumor de rim requer a nefrectomia, requer a retirada do órgão, ou retira-se o órgão totalmente, chamada nefrectomia total ou radical, ou a nefrectomia parcial, quando é um câncer ainda localizado no rim, mas o tumor renal é um tumor grave, é um tumor que requer uma terapia com a oncologia clínica e geralmente funciona bem com imunoterapia, que são drogas um pouco avançadas. Da mesma forma, o tumor testicular também é um tumor agressivo e infelizmente é um tumor que dá em jovens, em homens jovens e na faixa etária dos 20 e poucos anos. Então, também requer a retirada do órgão e requer uma quimioterapia muitas das vezes, porque também é um tumor que pode levar ao óbito. Eu ficaria com esses dois tumores que realmente assustam bem dentro da área de urologia, sendo que os outros tumores a gente consegue ter um controle maior. O pênis também é um órgão muito agredido e aqui nessa região do norte tem muito diagnóstico de tumor de pênis e que infelizmente o tratamento também tem que ser agressivo e às vezes com a retirada do órgão. Então são os tumores dentro da urologia que nós temos que nos dedicar intensamente e tentar fazer o diagnóstico o quanto antes, porque quando já chega em fase avançada a gente não consegue a cura a não ser a extração do órgão. Ok, doutor Nelson, então em relação ao câncer de bexiga, que você disse que tem vários tipos de câncer de bexiga, dentre esses vários ou diversos tipos de câncer de bexiga, qual deles é o mais perigoso e qual deles é o mais simples de tratar para que as pessoas possam ficar talvez um pouco mais tranquilas em casa, talvez um pouco mais atentas, talvez até requerendo aí uma segunda opinião, né, de um outro médico também, de um especialista em câncer, né, em oncologia, juntamente com o urologista. Doutor Nelson, você pode falar para nós? Fabiano, o câncer que a gente tem mais facilidade dentro dos cânceres de bexiga é justamente o carcinoma das células superficiais da bexiga, das células chamadas transicionais, que é o envoltório interno da bexiga, da mucosa da bexiga. Então, o câncer de mucosa da bexiga em fase inicial, nós conseguimos tratar às vezes apenas com uma simples cirurgia, uma cauterização daquelas núcleo que está crescendo ali na bexiga, e temos uma vacina chamada BCG intravesical, que é uma vacina que se coloca dentro da bexiga depois da cirurgia da bexiga. Isso geralmente, por um câncer superficial de bexiga, é o suficiente para que a gente consiga liquidar e o paciente ficar realmente curado. Então, o melhor câncer para a gente tratar é o câncer próprio da bexiga, das células transicionais da bexiga. E o pior câncer, eu diria que são os cânceres que agridem a musculatura da bexiga, o envoltório muscular da bexiga, que são os sarcomas, leiomiossarcomas, porque esses cânceres requerem
uma terapia radical, uma cistectomia radical, ou seja, retirada completa da bexiga, que requer uma derivação urinária, porque quando você tira a bexiga, você tem que derivar a tua urina para outro órgão, ou então confeccionar uma nova bexiga, são cirurgias imensas, então são cânceres que assustam mais, e que requerem, como você havia mencionado, um acompanhamento não só pelo urologista, mas também pelo oncologista clínico e também os oncologistas cirúrgicos, que também faz o papel de cirurgiões nessa hora para ajudar o tratamento desses casos de câncer de bexiga mais invasivos, mais complicados. Ok, doutor Nelson, obrigada. Nosso programa vai chegando ao fim, então você já sabe em casa, hein? Qualquer sinal de excesso de urina ou falta de urina ou sangue na urina, precisa procurar um médico, obviamente, o mais rápido possível para descartar qualquer problema e qualquer dor de cabeça mais tarde, tá certo? Prevenir é melhor do que remediar, portanto, qualquer sinal errado com o seu corpo é sempre recomendado procurar uma ajuda médica. Obrigada mais uma vez pela participação do doutor Nelson Ferreira. Nosso programa chega ao fim. Fique agora com toda a programação da TV Araguaína SBT Canal 7 e a gente volta a se ver, é claro, amanhã a partir das 11 horas. Tchau! We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina. 3413-1677. A luta contra o câncer é de toda uma nação. Os cânceres são a segunda maior causa de morte em nosso país. Mas o diagnóstico precoce é o caminho mais curto para a cura da doença. E a informação é a principal arma contra a sua proliferação. Entre nessa batalha e lute pela sua vida e de outras pessoas. Marque sua consulta na Provida. Gente cuidando de gente. 3414-4500, 9235-9001. Beauty Paris, perfumaria e cosméticos. Um novo espaço dedicado à sua beleza em Araguaína. Loja exclusiva com uma linha de produtos com extratos naturais e o que há de mais moderno e inovador. Um salão de beleza com profissionais treinados para lhe oferecer o melhor. Beauty Paris, cosméticos e espaço da beleza. Agende seu horário. 3412-6924, Rua Sadoc Correia, Centro, Araguaína, Tocantins. A Depil Action entende que até o momento da depilação precisa de cuidado e carinho. São mais de 80 lojas por todo o Brasil que oferecem uma técnica suave e cera 100% natural. Depil Action, especializada em depilação.